Alô, alô pessoal, muito boa tarde a todos. Vamos chegando aí devagarzinho todo mundo. Vamos esperar mais um pouquinho aí e aí eu começo aí as devidas apresentações, falando um pouco do tema que a gente vai abordar hoje. Vou dar mais uns 2 minutinhos aí para ver se chegam mais algumas pessoas e a gente começa. A minha intenção é começar falando assim, eu vou começar falando um pouco sobre Design Thinking e vou fazendo alguns paralelos, né, com a formação do Todos Juntos, como que esse projeto surgiu e vem se construindo. E aí no final eu vou abrir um pouco mais para perguntas, para que vocês possam perguntar sobre o processo de Design Thinking, sobre o Todos Juntos, sobre o que mais vocês tiverem dúvidas. E a ideia é tentar sanar aí essas dúvidas todas possíveis dentro do nosso período da live aqui. Já vou avisando a vocês que se cair, né, a gente sabe que tem alguns problemas de instabilidade aí com internet e tal. Então, assim, porventura, se vir a travar a live aqui e se der algum problema, eu vou sair e vou voltar. Então, é só vocês ficarem ligados nisso aí, que provavelmente, se der algum problema, eu vou sair e voltar e vai estar tudo certo. Vamos ver aqui, que horas são? 5:01. Vamos esperar mais um minutinho aí e a gente dá início. Eu montei uma estrutura um pouco rudimentar, que eu queria mostrar umas coisas, né? Então, eu experimentei alguns modelos, né, para fazer isso. E acho que esse modelo aqui, que é o modelo de eu mostrar a tela do computador, talvez seja o modelo mais eficaz que eu consegui experimentar. Eu tentei mostrar em tela de televisão, monitor, mas em nenhum deles eu conseguia dar uma legibilidade boa. Imagino que nesse formato que eu estou fazendo aqui, pode ser que dê um problema aí também com a leitura, em função de comentários, né, que possam aparecer aí. Mas aí a gente vai dando um jeito, depois eu disponibilizo também esse vídeo lá no IGTV, para todo mundo poder ter esse material, assistir depois de novo, enfim. Bom, acho que já foi dado tempo suficiente. Deixa eu voltar um slide aqui. Calma que eu tô ao contrário, galera. Eu tive que espelhar todas essas imagens aí para o Instagram poder botar na posição correta. Então, assim, galera, o tema de hoje é Design Thinking em tempos de crise. Olá, Elga, vem chegando. Primeiramente, assim, Design Thinking já é um termo um pouco conhecido para algumas pessoas, para outras nem tanto, né? Geralmente as pessoas que convivem no universo de tecnologia, de startups, essas empresas modernosas aí que estão surgindo, né? Eu gosto de brincar. Pessoal, o que é um startup? É aquela empresa que o pessoal trabalha de bermuda, né? Que o seu sobrinho trabalha, que você não sabe direito o que ele faz. As pessoas da empresa de tecnologia, empresas como Google, Nubank, Facebook, empresas né, mais do que provadas mundialmente, se utilizam dessa técnica de várias formas, não apenas essa forma com que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, mas o Design Thinking é um assunto que vem sendo falado por muitas frentes, né? Frentes corporativas, frentes individuais, de pessoas, né, fazendo uso da técnica do Design Thinking. Então, assim, não é algo muito novo, não estou falando de nada novo, de reinventar roda nenhuma aqui, mas o que eu acho que é importante, assim, que é legal de eu trazer para vocês, é que eu acredito que eu tenho uma visão muito prática sobre isso, tirando um pouco do peso metodológico que às vezes a gente carrega de querer aplicar perfeitamente uma metodologia. Eu acredito que o Design Thinking, ele reflete muito mais uma forma de pensar do designer. O designer, quando a gente pensa o designer, a gente costuma às vezes associar aquela pessoa que trabalha, né, com coisas visuais, faz marca, trabalha com, enfim, produção visual, e a gente às vezes esquece que esse profissional, que essa pessoa, ela tem sempre um objetivo comum em qualquer área do design, que é tornar as coisas mais humanas, tornar as coisas mais compreensíveis, mais fáceis, mais gostosas
né, para o ser humano. O designer tem essa filosofia e ele faz isso como? Através de boas experiências visuais, através da construção de boas de funções fáceis de entender, coisas que são fáceis de ser utilizadas. Então, o designer ele tem um processo metodológico para conseguir chegar nesses objetos de sucesso, digamos assim, nesses produtos que fazem sentido. Sabe aquilo quando você entra num site, usa um aplicativo, ou até mesmo uma faca, um produto físico, qualquer coisa que você utiliza e fala assim, nossa, que experiência boa. Isso aqui atende às minhas necessidades. Então, o designer ele tem esse objetivo. E aí ele aplica de metodologias para conseguir alcançar esse objetivo. E o design thinking é uma coisa muito interessante, porque é uma coisa que saiu do universo do designer. É como se o mundo tivesse dito assim, olha, isso é tão foda que não pode ficar única e exclusivamente presa ao profissional designer. Então, assim, é uma forma de pensar, é uma forma de projetar. Então, vamos lá. Eu vou seguir um pouquinho aqui adiante. Eu não fiz ainda uma apresentação, vou falar rapidinho aqui. Para quem não sabe, eu sou o Pedro Pinheiro. Meu perfil é Viagens do Pedro, mas meu nome é Pedro Pinheiro. E eu sou designer, então assim, eu coloquei aqui alguns highlights de algumas paixões minhas, né, que são design, arte, empreendedorismo, espiritualidade, autoconhecimento. Essas coisas fundamentam muito tudo que eu faço e tudo isso de alguma forma se costura na minha vida, eu não consigo separar essas áreas, elas caminham muito juntas para mim. Então, acho que faz muito sentido, né, eu trazer isso, porque quando eu falo que o design thinking é uma coisa importante para mim, e eu vejo esses interesses aqui, eu consigo entender como que isso se costura, né? O design thinking é uma coisa que costura muito todos esses interesses aqui, que são interesses da minha vida. Eu aprendi design thinking nessa barraca. Isso é uma sala de aula na PUC Rio. Ali foi onde eu, de fato, pratiquei design thinking a primeira vez na minha vida. Não com esse nome, a gente não tinha esse nome lá, a gente tinha um outro nome. Na época a gente chamava de Projeto em Parceria. E a pessoa que faz isso, que aplica isso dentro dessa sala de aula, que era uma sala de aula super disruptiva, era uma sala de aula que não tinha cadeira nem mesa ali, se vocês olharem nessa próxima foto aqui, a gente consegue ver um pouco melhor. Numa sala de aula que não tinha, era um espaço totalmente aberto, livre para o projeto, as pessoas tinham livre circulação na sala, você entrava na sala e até tinha um pouco de dificuldade de reconhecer quem era a professora que dava aula ali. E essa pessoinha aqui, ó, essa senhorinha, Ana Branco, essa senhora fala de design thinking há mais de 30 anos, embora isso seja algo que vem sendo falado nos últimos 10 anos aí, digamos assim, na grande mídia, dentro do universo corporativo. E aí, o design thinking, basicamente, o que a gente precisa saber dele é que ele é dividido em 5 etapas, tá? Todo mundo que for falar de design thinking vai citar essas 5 etapas. A primeira etapa é a etapa de empatia, a segunda etapa é a etapa de definição, a terceira etapa é a etapa de ideação, a quarta etapa de prototipação e a quinta etapa de teste. Esses termos são muito utilizados, por isso que eu quis trazer eles para vocês, mas eu gosto de apontar outras palavras também em cada contexto para que fique mais fácil da gente trazer para o cotidiano. Então, por exemplo, quando eu estou falando de empatia, eu estou falando sobre tornar algo mais familiar para mim. Então, assim, eu quero me envolver com aquele mundo, né? Eu vou entrar em detalhes sobre cada uma. Mas, por exemplo, quando eu falo de definição, eu estou falando sobre escolher um desafio, né? Existem 1000 desafios, 1000 coisas que a gente quer resolver, 1000 problemas, né, que estão aí espalhados no mundo, mas nós somos um ser humano só, né? Quando muito a gente tem algumas outras pessoas juntas com a gente, ajudando, querendo participar, querendo se envolver com algo que você esteja fazendo. Então, assim, esse processo de definição é um momento de escolha do problema. Ideação é um momento onde você vai idealizar aquilo que você está imaginando, mas eu vejo muito como um momento de escolha de ferramentas, de forma muito prática, tá, gente? Eu vou tentar ser muito prático aqui hoje, porque eu quero que vocês saiam daqui tentando entender de forma prática, de fato, como que vocês podem pegar essa caixinha de ferramentas aí que eu estou trazendo para vocês e aplicar na vida de vocês. A parte de prototipação é o momento de mão na massa, onde a gente realmente
produz algo, e a parte de teste é o momento que a coisa vai para a rua. Aí, perdão, é o momento mágico, né? É o momento onde a gente de fato vai ver a nossa idealização, nossa construção, aquilo em contato com as pessoas, e a gente vai conseguir fazer alguma análise se aquilo de fato tem alguma relevância ou não para aquelas pessoas. Então, avançando um pouco aqui, iniciando pelo processo de empatia. O processo de empatia, como eu citei, é o momento onde a gente se apaixona pelo problema que a gente está vivendo. Gente, eu vou fazer o seguinte, só um parêntese aqui, eu vou falar, né, cada etapa dessa, eu vou falar um pouco do que se trata cada etapa dessa e vou fazer o paralelo de como que isso refletiu dentro do Todos Juntos, dentro da criação do Todos Juntos contra coronavírus, que é um projeto que algumas pessoas aí que estão assistindo já conhecem, outras não, mas é um projeto que a gente lançou agora nesse período de quarentena, há quase 2 meses atrás, e é um projeto que vem ajudando muita gente financeiramente. Eu vou explicar um pouco mais, eu acho que conforme eu for contando aqui, vocês vão entendendo melhor o projeto também. Então, assim, essa fase de ideação é o momento que você... Imagina você na sua vida. Vamos supor que você tem algo que te incomoda muito. Você não quer mais ver aquilo daquele jeito. Alguma coisa que você olha para aquilo e fala, cara, isso não faz sentido, isso podia ser melhor. Ou alguma coisa que você visualiza como uma oportunidade, tipo, cara, eu sei que se eu fizer aquilo ali vai ser legal, vai ajudar pessoas e eu vou ficar feliz. Então, assim, seja um problema que você queira resolver, ou seja uma oportunidade que você queira aproveitar, o momento de ideação é o momento que você se envolve, se apaixona com essa questão. Você vai pesquisar coisas, você vai conversar com outras pessoas, você vai perguntar para profissionais que atuam dentro daquele lugar que você está falando, você vai se envolver com aquela temática. Isso é muito importante, é um momento onde a gente se torna, onde aquela questão se torna familiar para a gente. Isso é bom porque também no momento criativo, no momento que o nosso cérebro estiver trabalhando em soluções, quanto mais a gente estiver envolvido com o problema, quanto mais a gente estiver envolvido com o contexto onde aquilo que eu estou querendo fazer se aplica, mais ideias criativas eu vou ter para aquele problema que eu estou tentando solucionar. Então, falando um pouco do contexto do Todos Juntos contra coronavírus, como é que foi a minha fase de empatia? Quando começou essa quarentena, eu estava muito preocupado mesmo, porque assim, há umas 2 semanas antes da quarentena, eu estava num aperto financeiro muito grande. A gente tinha tido alguns custos a mais e, enfim, várias questões tinham acontecido e eu estava bem apertado. E assim, eu nunca tive apertado na vida tendo filho, né? Eu já tive apertado na vida em outros momentos, eu vim de baixo, né? Mas assim, com filho, era a primeira vez que eu estava me vendo naquela situação. E isso estava me deixando muito incomodado. Assim, cada minuto do meu dia era um minuto de preocupação. E quando começou a crise do coronavírus, eu comecei a ver, as demissões começaram a acontecer, eu comecei a sentir muito forte em mim que as pessoas iriam sofrer muito com isso. Iriam sofrer muito, assim, se as pessoas que já eram pobres antes, já passavam por dificuldade, por problemas financeiros, nesse momento de crise, elas iriam piorar a situação delas. E eu comecei a me incomodar muito com isso, comecei a ver coisas surgindo, até projetos interessantes que mostravam o número do crescimento da doença nos países, nas regiões, enfim, muitas coisas estavam acontecendo. Eu via que a comunidade de tecnologia já vinha se envolvendo de alguma forma com o tema, mas ficava muito apertado no meu coração que eu precisava fazer algo que ajudasse diretamente, tivesse um impacto direto em quem tivesse realmente com muito problema. Então, assim, vocês imaginam, né? Era notícia para tudo quanto é lado, era grupo de WhatsApp, era um monte de coisa, um monte de informação pipocando na cabeça. E aí, eu vou passar agora, então, isso foi o meu contexto, né? Ali me envolvendo, pesquisando projetos, consumindo informações sobre a doença, consumindo informações sobre taxa de desemprego em outros países, coisas assim do tipo. Avançando, a gente passa para a parte de definição. Imagina que quando você se envolve com um problema, a gente descobre muitos outros problemas dentro do mesmo problema, dentro do problema inicial que a gente estava visualizando. Isso é muito comum, né? Existe uma situação que a gente acredita que
que funciona de uma certa forma, e essa forma já nos incomoda, e aí a gente, quando se dispõe a se aprofundar naquilo, a entender de fato o que está acontecendo dentro daquele contexto, a situação começa a se abrir, e a gente começa a notar que tem muito problema ali dentro. Isso é comum pra caramba. Então, o que acontece? A parte da definição é onde você fala assim, cara, existem 1000 problemas, eu quero resolver um. A gente sempre vai começar com o mínimo possível. Isso é um conceito, é algo que está muito intrínseco dentro dos ambientes de tecnologia. Por quê? Porque dentro de empresas de tecnologia que crescem de forma muito acelerada, o aprendizado é a coisa mais valiosa. Então, quanto mais rápido o aprendizado chega, mais rápido eu consigo atuar em cima de algo que eu erre, em cima de algum problema que eu achava que era de uma forma e era de outra. Então, assim, quando a gente foca em um problema, isso facilita com que a gente lá na frente consiga mudar o rumo do carro, né, de uma forma mais, digamos, mais suave. Então, assim, o momento de definição é quando a gente define, fala assim, olha, é isso que eu quero resolver. No caso do Todos Juntos, diante de tanto problema que tinha, o que a gente queria resolver, o que eu tinha muito forte na minha cabeça naquele primeiro momento, era que ia ter fome, ia ter desemprego, ia ter contaminação para todo lado, ia ter um monte de coisa ali. Mas eu queria atacar a questão financeira. Então, assim, eu já vinha consumindo muitas e muitas notícias sobre desemprego. Eu acompanhei pessoas muito próximas de mim perdendo o emprego. E eu sabia que os problemas iriam começar a surgir. E uma coisa que estava muito forte na cabeça naquele momento era que eu não queria julgar quem era a pessoa que tinha um problema ou não, se um problema era maior do que o outro ou não, ou se a gente só iria querer ajudar pessoas com um problema XYZ. O conceito de problema, a ideia de necessidade sempre foi algo muito amplo para a gente. Então, cada pessoa, dentro da sua condição de vida, tem problemas diferentes. Então, a gente tinha isso muito forte também, muito intrínseco, dentro da fundamentação do Todos Juntos. E a gente acreditava que a ajuda financeira seria algo que poderia ajudar de diversas formas, seja na questão da fome, seja na questão da própria doença, de comprar mantimentos, coisas assim do tipo, e também para pessoas que tivessem com alguma conta vencida, alguma coisa que precisava pagar, um plano de saúde, coisas assim do tipo. Então a gente acreditava ali, naquele momento, que levar ajuda financeira para as pessoas seria algo bom. E aí, a gente parte para a parte de ideação. Deixa eu beber uma aguinha. Pessoal, desculpa, eu esqueci de falar o seguinte. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa aí, eu vou abrir uma parte no final para perguntas. Mas vocês podem mandar coisas aí que a Ana, minha esposa, ela tá anotando aqui algumas perguntas, e aí no final da live ela vai trazer essas perguntas para que eu possa ver e responder para vocês. Então, falando sobre a parte de ideação, o momento onde a gente idealiza o que a gente de fato quer fazer, essa é a hora, eu gosto de chamar também de momento da definição das ferramentas. Por quê? Porque, cara, assim, é um momento que você tem que olhar não só para o que você gostaria de fazer, mas para o que você é capaz de fazer. Então, por exemplo, eu queria fazer um site. Eu ia fazer um site que funcionasse bem, tanto no computador quanto no celular, e eu queria que nesse site pessoas com problemas financeiros encontrassem pessoas com possibilidade de ajuda financeira. Então, como que eu iria fazer isso? Eu sou designer, eu não sou desenvolvedor. Então, enfim, eu tenho uma limitação de recurso. Então, esse momento da escolha das ferramentas é muito importante, porque você também não pode, às vezes, querer definir que você vai fazer alguma coisa que não está ao seu alcance. Então, eu gosto desse momento de falar assim, ideação, vamos idealizar aqui agora, né, o que a gente gostaria de fazer. Cara, idealiza dentro do seu universo de possibilidades. Não idealiza algo que você não pode realmente concretizar. A menos que seja algo que você fala assim, cara, isso aí eu consigo aprender. Então, assim, se é algo que você entende que você consegue aprender, beleza, toca o barco.
Mas então, esse momento da ideação é a hora que você fala assim, bom, conhecemos o cenário, olha que interessante, né? Você passou pela parte de empatia, você se aprofundou com o cenário, você se aprofundou com o contexto, você se familiarizou com aquele problema que você queria resolver. Você passou pela parte de definição, você escolheu, você falou assim, olha, dentre esse universo de problemas, eu quero esse aqui é o que eu acredito que vai impactar mais. E aí você vai. E agora você está falando assim, bom, tendo este problema aqui em mente, eu acredito que esta solução aqui é uma boa solução. Esse momento de ideação, quando a gente fala de empresas, por exemplo, é aquele momento onde as pessoas estão com post-it na parede, aqueles papeizinhos coloridos, aquela coisa toda fofinha, cheia de frufru que você vê em foto, às vezes vê vídeo de contexto de ambiente de trabalho dessas empresas cool. Então, assim, é aquele momento onde as pessoas estão ali fazendo brainstorm, discutindo soluções, dentro de um contexto de empresa. Agora, se você está sozinho, você dentro da sua casa, você vai pensar, você vai definir suas ideias, vai conversar com um amigo ou outro, vai pedir uma opinião aqui e acolá, mas assim, você não ter pessoas para fazer brainstorm com você não significa que você não pode fazer um processo de design thinking. Então, beleza, você fez a sua ideação, vou trazer o caso então do Todos Juntos. A minha ideação inicial ali, desculpa eu ficar falando essa coisa do nossa, minha, porque assim, eu comecei o projeto sozinho e assim, com uma semana já tinha uma galera que chegou para ajudar e tal, então assim, às vezes eu fico me confundindo nessa coisa da fala aí, do tempo e tal. Mas enfim, a ideação inicial foi isso aqui, só isso, uma landing page, um site estático, né? Não tem navegação dentro desse site, que tem 2 botões. Preciso de ajuda e posso ajudar, né? Então, assim, essa era a ferramenta simples que eu queria fazer, foi o que eu idealizei nessa minha fase de ideação. Então, por exemplo, eu precisava de um recurso para fazer isso, né? Para fazer um site, botar ele no ar. E o que eu ia fazer com essa coisa do preciso de ajuda e posso ajudar? Eu queria colocar as pessoas em contato aqui, né? Eu queria que chegasse a pessoa que falasse assim, olha, estou precisando de ajuda. E essa pessoa que fala assim, posso ajudar, visse que essa pessoa que precisa de ajuda estava ali. Então, assim, eu precisava fazer esse match aí de informação. E aí, como que eu ia fazer isso, né? Ainda nesse processo de ideação. Então, pensa na questão que eu falei, recursos, né? A pessoa que clica em posso ajudar, ela é jogada por um formulário do Google. Então, assim, o formulário é gratuito. Um processo de cadastro que qualquer pessoa pode fazer e você pode usar formulário do Google também para fazer pesquisas, essas coisas. Então, um formulário do Google. E a pessoa que clica em posso ajudar, era enviada para o nosso grupo de colaboradores no WhatsApp, né? Nesse grupo de colaboradores no WhatsApp, a gente recebia as pessoas lá, falava do Todos Juntos e já encaminhava para elas o link da planilha. Essa planilha é a planilha de pedidos das pessoas que preencheram o cadastro no formulário do Google. O formulário do Google, que é uma ferramenta gratuita, ele já entrega para a gente uma planilha, né, com todos os cadastros de pessoas que entraram aqui e coloca todos esses cadastros ali organizados numa planilha. Então o colaborador chegava aqui, via o pedido de ajuda, via o dado da conta bancária, a gente pedia uma série de informações ali no cadastro, essas informações também foram se transformando com o tempo. Isso é uma coisa muito importante, gente. Quando você está falando de design thinking, você não está falando de algo que, por exemplo, eu passei, deixa eu voltar um pouquinho aqui, rapidinho, eu passei da etapa de ideação. Então, isso significa que eu tenho que avançar necessariamente para a prototipação? Eu não posso voltar para a definição? Não. Você pode voltar. O processo de design thinking, ele tem essa magia que é você dar passos para frente ou passos para trás. Dependendo do que você encontra na frente, às vezes você pode encontrar algo que é impeditivo para o seu projeto. E aí você volta para trás e fala assim, peraí, deixa eu visitar aquele leque de problemas que eu tinha investigado ali. Então, se esse aqui eu não posso, eu vou nesse outro. Então, isso é totalmente possível e comum dentro do processo de design thinking. Então, voltando lá para frente, então aqui a gente idealizou essa landing page, a gente fez eu fiz essa estrutura, né, para cada botão levar para esses lugares aqui, que são ferramentas gratuitas que qualquer pessoa consegue manipular. E aí,
Falando da etapa de prototipação, que é o momento onde você coloca a mão na massa, então você idealizou, você definiu ali todas aquelas questões, né, que você gostaria de fazer no seu projeto. Eu queria fazer um site, eu quero fazer, acho que vai ser fundamental ter um Instagram, acho que vai ser fundamental produzir vídeos no YouTube sobre o tema, enfim, para envolver o público também no YouTube. Enfim, se definiu e agora aqui na parte de prototipação você está botando a mão na massa. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o painel do Wix, tá? Não estou fazendo propaganda do Wix, não estou ganhando dinheiro com isso, quem me dera, eles podiam reverter tudo em doação aí para Todos Juntos, mas o Wix é uma ferramenta que permite você criar um site gratuitamente, eles têm uma versão gratuita e muito fácil, assim, é realmente fácil, assim, eu tenho indicado isso para algumas pessoas, às vezes algumas pessoas que vêm me pedir orçamento para fazer site e tal, quando eu vejo que é algo muito simples, eu não vou cobrar, né, sobre aquilo para aquela pessoa e muitas vezes eu sugiro que a pessoa use o Wix, que é uma ferramenta muito boa, né, assim, consegue te entregar muitas ferramentas prontas, coisas fáceis de uso, então acho que qualquer pessoa consegue acessar o Wix e montar um site lá. Existem outras ferramentas também para isso, mas o Wix foi a ferramenta que a gente utilizou no primeiro momento para o Todos Juntos, né? Então, e aí a parte, falando agora no final, sobre a parte de teste, quando a gente, de fato, vai para a rua, né? Então, assim, eu idealizei, eu prototipei, agora a minha ferramenta está pronta e eu estou jogando ela na rua. Eu quero ver agora qual é a adesão das pessoas. Esse é o momento mágico. Isso aqui a gente chama de teste no Design Thinking, mas eu gosto muito também de chamar de aprendizado e refinamento, né? Porque às vezes a gente vai passar por um processo longo como esse. Longo assim ele pode ser muito longo, pode ser muito rápido também. Depende do quanto que você vai querer se aprofundar em cada etapa dessa. Tem gente que gosta de fazer mais rápido, né? Como eu falei no início, a agilidade ela é sempre um fator crucial quando você está testando uma ideia, né? Quanto mais rápido você conseguir testar aquela ideia, mais rápido você pode mudar a direção também, se for o caso. Então, assim, essa parte aqui do teste é o momento onde você vai para aprender. Se você chegar aqui super apegado com a ideia que você construiu, com aquela inspiração que você teve, que agora o site ficou maravilhoso, que você perdeu noites ali refinando e tal. Se você chegar aqui nesse momento e não tiver uma cabeça de que você precisa aprender, de que se algo está ruim, você tem que aceitar que está ruim e melhorar, é um momento frustrante, porque você vai achar que o processo foi todo em vão. E nunca é em vão, né? O objetivo é sempre você chegar lá na frente e conseguir aprender mais. Quando a gente aprende mais, a gente consegue evoluir na ferramenta, evoluir naquela solução que a gente está trazendo. Então, essa etapa é a hora da verdade, é a hora que você vai para o mundo, e aí é importante que você defina, né, os seus processos de teste. Como que você vai validar isso? No caso do Todos Juntos, por exemplo, a gente não testou nada antes, né? O teste foi direto para a rua. Assim, eu não dei o site na mão de alguém para a pessoa usar. Na verdade, assim, eu mandei para alguns amigos, assim, no WhatsApp, né? Eu falei assim, olha só, tô com essa ideia aqui, tô querendo ajudar algumas pessoas, o que você acha? E aí ali eu peguei alguns feedbacks, muitos amigos me ajudaram com texto, o Willas, que é um cara que escreve muito bem, assim, me ajudou no início ali bastante com texto. Depois foram chegando outros amigos para ajudar no projeto, enfim. Mas esse é o momento que a sua ideia vai tomar porrada, né? Então, assim, você tem que estar preparado para isso. Não se apega, assim, eu digo, se apega da forma certa. Se apega no sentido de se envolver com aquilo que você está construindo, né? De se envolver, querer aprender mais, querer entender mais sobre o assunto, querer aprender principalmente com quem está usando, que aí nesse momento a gente já está falando de um momento onde as pessoas estão usando a sua ferramenta, ela já está na rua, né? Ela já está existindo. Então esse é o momento que você vai aprender com quem está usando, que são as pessoas que realmente importam para você, no sentido de, né, qual é a melhor forma de entregar esse valor que você está querendo entregar para as pessoas. E no caso do Todos Juntos, foi muito aprendizado. A gente teve muito aprendizado, tanto com quem estava fazendo doação,
quanto com quem estava pedindo ajuda, né? A gente enfrenta uma questão muito complicada no Brasil sobre confiança, né? Então, assim, a gente estava ali querendo fazer uma espécie de ONG, né? Como seria a forma mais fácil das pessoas entenderem, mas uma espécie de ONG que não era uma ONG ainda, né? A gente não tinha tempo, né? Eu tive muito isso, esse ímpeto foi muito forte, porque eu pensava assim, cara, um pai, uma mãe que tá com uma criança em casa e tá com a despensa de comida acabando, ela não pode esperar mais um dia, sabe? Ela não pode esperar mais 2 horas. A fome é foda, assim, entende? Então, assim, a gente queria ir pra rua e ir refinando tudo que fosse necessário refinar com o tempo. Então, essa parte aqui que você joga a sua ideia na rua é uma parte muito mágica, porque o que acontece? Ali você vai ter a validação se o que você fez é válido ou não, né? Assim, tá funcional, não tá funcional, tá conseguindo entregar o valor para as pessoas que eu imaginava que iria entregar, ou eu preciso dar passos atrás. Então, quando a gente olha lá para voltando aqui rapidinho, quando a gente olha lá para esse desenho do processo, né? Quando a gente chega aqui na frente, na etapa de teste, né? Quando a gente está aqui na etapa de teste, esses aprendizados que a gente está trazendo aqui na etapa de teste são aprendizados que vão fazer a gente caminhar lá para trás de novo, né? Assim, ou eu vou começar assim, meio que do zero de novo, né? Me aprofundando com novas questões que surgiram, novos aprendizados que eu tive, que aquela coisa não funcionou por causa disso ou daquilo, ou eu vou pegar aquilo, vou falar assim, pô, funcionou, mas funcionou nisso aqui e nisso aqui. Nessa outra coisa aqui não funcionou tanto. Então eu vou refinar esta coisa específica, né? Então a gente sempre vai fazendo esse trabalho de melhoria contínua e o processo ele é vivo, né? Ele vai e vem o tempo todo. Ele vai e vem. Então, avançando aqui mais um pouco, voltando lá para a parte de prototipação. Essa imagem, né, que vocês estão vendo aqui agora é uma imagem do site como ele está hoje, né? Não é mais aquela imagem que eu tinha mostrado lá atrás na apresentação. Lembrando, né, que o site começou assim. Essa aqui era a primeira versão do site, com pouco texto. A gente tinha ali os 2 botões e muito destaque e ali uma imagem, um desenho ali embaixo, né, que mostra como que era o processo, né? Como é que a gente fazia para o doador encontrar a pessoa que estava ali pedindo ajuda. Então, a gente queria ser muito direto na comunicação. Hoje, o site continua sendo direto na comunicação, mas a gente traz mais informações, a gente traz ali o número de doações que já foram feitas. Atualmente tem ali 31.400 e pouco em doação, mais de 170 famílias beneficiadas. Isso o projeto Todos Juntos tem 2 meses. Lembrando que o projeto Todos Juntos, ele é um conceito muito, assim, pelo menos para mim e para as pessoas com quem eu conversei inicialmente, era um conceito muito novo, né, que era essa ideia de doação direta, né? Então, assim, as pessoas estão acostumadas a doar para instituições, a doar para projetos, a doar para organizações, digamos assim. Fazer doação direta é algo que eu não tinha visto ainda. Então, assim, eu tinha um receio se isso de fato iria funcionar ou não, né? Eu tinha dúvidas se as pessoas iriam de fato se expor ali e pedir ajuda, né? Mesmo estando em situações muito difíceis. A gente sabe que se expor é uma questão delicada, né? Então, assim, eu tinha dúvidas sobre isso. Eu tinha dúvida se as pessoas iriam querer fazer doação direto na conta. Eu tinha dúvida se as pessoas iriam querer entrar em contato se o doador iria querer entrar em contato com quem pediu ajuda no WhatsApp. E aí, assim, muitos aprendizados foram surgindo e a gente foi evoluindo e estamos evoluindo constantemente a ferramenta, sempre em função desses aprendizados que surgiam. Hoje a gente tem várias pessoas trabalhando no projeto, né? Tem pessoas, tem a Aninha, né, que trabalha lá fazendo atendimento no WhatsApp, conversando com todas as pessoas novas que entram, verificando os pedidos de ajuda. Tem o Moretti, o Thiago Moretti, que, pô, cara, o Moretti, ele deu a luz pra gente na planilha. A planilha de doações, ela foi feita com uma inteligência incrível,
que organiza as pessoas por ordem de prioridade em função do tempo que elas pediram ajuda e em função delas terem recebido alguma ajuda ou não. Então, as pessoas que não recebem nada durante um bom tempo, elas são jogadas para as primeiras posições da planilha. A Ana, minha esposa, que, cara, ela, assim, se vocês estão acompanhando as redes sociais aí no Instagram todos juntos, a Ana hoje é quem cuida dessas redes sociais. Ela, tá fazendo um trabalho de definição de palavras, de formas de linguagem, que a linguagem é algo muito importante quando a gente está falando desse universo da doação, desse universo da confiança. Então a gente vê o quanto que a gente tem que ser cuidadoso com as nossas palavras. E a Ana está fazendo um trabalho excepcional. A gente traz lá muitas histórias de pessoas de pedidos de ajuda, agradecimentos de pessoas que foram ajudadas. E tudo isso a gente está aprendendo com quem está usando. A gente aprende com o doador, a gente aprende com a pessoa que está pedindo ajuda e a gente está em constante aprendizado. O foco do projeto é aprendizado. O foco do Design Thinking é aprendizado. Lógico que o foco do Todos Juntos é ajudar as pessoas. A gente fez exatamente com essa motivação. Mas o aprendizado que a gente tem com as ferramentas que a gente selecionou, com as escolhas que a gente está fazendo hoje, o aprendizado é o ouro, né, que mantém o projeto vivo. Então, conforme a gente consegue se atualizar às necessidades reais, a gente consegue manter o projeto vivo. Esse aqui é o Instagram do Todos Juntos. Para quem ainda não seguiu a gente lá, procura @Todos Juntos contra Coronavírus. A gente usa muito a rede social para compartilhar coisas novas, para dizer, compartilhar pedidos de ajuda, agradecimentos. A gente fala também um pouco sobre as novidades que estão vindo no projeto. E uma das novidades aí que eu queria trazer para vocês em primeira mão é que em breve, aí eu diria aí dentro da casa de 1-2 semanas, o Todos Juntos vai fazer uma migração. Hoje a gente usa planilha. Isso é uma notícia muito boa, tá, gente? A gente usa planilha e a gente vai passar a usar, a gente vai ter um painel de doação. Existem hoje 3 desenvolvedores trabalhando nesse projeto. A gente vai ter um painel de doação que vai trazer assim, muita facilidade para o processo de doação. As pessoas vão poder ter mais ferramentas para escolher a quem doar. E também a gente vai possibilitar o pagamento via... o pagamento não, desculpa, muito acostumado com esse universo digital foda. A gente vai possibilitar a doação via cartão de crédito e via boleto. Muitas coisas aconteceram, então assim, tem uma empresa que está ajudando muito a gente, uma empresa muito envolvida, uma empresa que também é uma ONG, que é muito envolvida com esse universo de doação. Eles têm muito know-how sobre isso tudo, estão ajudando bastante a gente. A WeLight, não sei se algumas pessoas aqui conhecem, mas assim, é uma galera que, cara, chegou, deu as mãos assim pra gente, comprou a ideia do projeto. E isso tem sido muito legal, galera, porque assim, a gente está falando hoje sobre Design Thinking aqui. E assim, quando a gente chega ali, olha ali um processinho, uma metodologia, né, um passo a passo, a gente fica pensando, se questionando assim, mas se eu fizer isso aí, eu vou sair lá do outro lado com uma ideia assim, com algo que vai dar certo, com uma parada que realmente vai ajudar as pessoas? Cara, não sei. Pode ser e pode não ser, assim, mas só a nossa insistência é que vai dizer, né? Só o quanto a gente tiver disposto a mergulhar naquele problema, mergulhar naquele universo que a gente está querendo mergulhar e construir algo, né, com um embasamento, né, com consciência, a gente consegue sim entregar coisas de valor para as pessoas. E quando a gente entrega coisas de valor para as pessoas, isso costuma ter algum retorno para a gente, o retorno esperado. Então, assim, seja, enfim, retorno financeiro, se você quer fazer algo que é para ajudar, para beneficiar pessoas, ou se é para sua própria sobrevivência. A gente está falando agora de um mundo... Eu vou voltar um pouco aqui. Gente, as perguntas que vocês estão mandando, e, enfim, as mensagens aí, depois a Ana, minha esposa, vai trazer aqui e a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas voltando aqui na etapa, no processo... quando você olha esse processo e fala assim, bom, então se eu fizer ali uma empatia num problema, né, me envolver com um problema, me aprofundar nesse problema, né, descobrir que dentro desse problema existem outros problemas, mas aí eu avanço, eu defino o problema que eu quero,
né? Eu defino o problema que eu quero resolver. Eu falo, dentre todos os problemas que eu vi, esse aqui é o que mais me chama atenção. É esse que eu quero resolver. E muitas vezes, o fator que vai fazer você tomar essa decisão são fatores diversos. São fatores pessoais, são fatores de retorno financeiro, são fatores, enfim, você vai definir os fatores que vão fazer você tomar a escolha de qual caminho seguir. Mas você define um caminho, você fala assim, esse problema é o que eu vou resolver. E depois você resolve outro, e outro, e outro. Quando a sua ferramenta, o seu produto, sua empresa, seja lá o que você pensar em fazer, vai tomando corpo, vai ficando forte. Então você fez a sua empatia, definiu o que você queria resolver, idealizou uma solução, né? Você pensou em ideias, teve ideias de como você poderia atacar aquele problema, de como você conseguiria resolver aquela solução, aquela situação, e aí você pensou numa ideia. Eu vou fazer uma cadeira, eu vou fazer um site, eu vou fazer uma página no Instagram, eu vou fazer um grupo no WhatsApp. Né? Eu vou fazer assim, gente, é o que está a seu alcance. Você tem sempre que pensar assim, qual é a forma mais simples que eu consigo testar o meu conceito, né? Quando você tem um conceito, você não precisa, o produto não está na frente do conceito, né? O conceito, ele acompanha um produto. Então, por exemplo, quando você pensa assim, eu quero resolver, vamos trazer para o Todos Juntos, eu quero resolver, oi? Vocês estão vendo aí, tá boa? A Ana falou que tá travando um pouco aqui. Vocês estão conseguindo ver direitinho aí? Bom, vou fazer aquela questão então de encerrar e voltar, tá, gente? Bom, vou voltando aqui. Vou voltando aqui devagarzinho então. De onde a gente tinha parado, a Ana veio me falar que estava travando um pouco aqui. Eu não consegui resposta visual aí, então eu achei melhor encerrar para voltar. Então, falando um pouco aqui, então você fez a sua empatia, né? Você se envolveu com a questão que você estava te incomodando ali no princípio, você definiu o problema que você gostaria de resolver, né? E aí, definindo o problema que você gostaria de resolver, você pensou numa solução. Você pensou assim, olha, eu vou de repente fazer isso aqui para resolver esse problema inicial. Né? Você vai fazer um grupo de WhatsApp. E aí eu estava falando sobre o Todos Juntos, trazendo para o universo do Todos Juntos. Né? Imagina que eu defini aqui, então, que o meu problema era levar ajuda financeira a quem precisa. Né? Então, uma vez que eu queria levar ajuda financeira a quem precisa, eu tinha várias formas de fazer isso. Né? A gente poderia fazer a arrecadação de dinheiro, fazer, enfim, de diversas formas. A gente podia juntar tudo numa conta só e fazer a doação a gente tinha algumas formas de fazer isso. Eu mesmo estou participando de grupos de doação no WhatsApp que funcionam bem parecido com Todos Juntos, mas que é só um WhatsApp e só colocam uma única conta ali que distribui tudo para uma aldeia indígena. Então, existem várias formas de se fazer isso. Então, a gente definiu que a gente ia fazer aquele modelo do site. Né? A gente ia fazer um site... a gente ia fazer um site com 2 botões, né? Um botão de preciso de ajuda e um botão de posso ajudar. E esses botões iriam levar um para um grupo de WhatsApp e o outro para uma planilha. Então, assim, gente, existem várias formas. Você idealizou. Então, quando você está fazendo a sua idealização, você está pensando sempre nas ferramentas que você tem na mão. Show? Avançou, prototipação, mão na massa. Você está fazendo agora aquilo ali que você prometeu ali atrás. Fez isso, gente. Foi para a rua. Testou, está funcionando. As pessoas estão utilizando. Eu estou entregando o valor que eu queria. Estou aprendendo com isso, que é a coisa mais importante. Eu estou conseguindo aprender. Eu estou recebendo feedback sobre aquilo que eu estou fazendo. Então, essa parte do teste, lembrando, é o momento, é a prova real. Né? É a prova real do Design Thinking. Então, galera,
eu vou avançar um pouco aqui para frente. A Ana já me falou aqui 2 vezes que estava travando um pouco. Se tiver travando, eu peço que vocês mandem aí. Fala assim, opa, tá travando. E agora gostaria de abrir um pouco para vocês, para perguntas. Mas antes disso, eu vou falar com vocês sobre isso aqui. Eu estou colocando aqui hoje esse QR Code do PicPay, que é uma conta minha do PicPay. A gente está querendo testar esse modelo de doação através do PicPay. Hoje aqui seria esse primeiro teste, tá? E qual é a ideia? Vocês doarem para o PicPay, se vocês quiserem ajudar o projeto Todos Juntos, doarem para a nossa conta do PicPay, e aí a gente vai pegar todas as doações que chegarem através do PicPay, e aí é para quem tem PicPay, tá, gente? Quem não tem, beleza, é só um teste que a gente está tentando fazer aqui, mas a gente quer ver se isso facilita a vida das pessoas que querem doar. Eu mesmo já fiz algumas doações através do PicPay, então vou deixar aqui agora, né, esse QR Code aqui, para se vocês quiserem, não sei nem se vocês vão conseguir escanear de alguma forma isso aí, para quem estiver vendo no computador, na televisão, talvez seja mais fácil, mas para quem está no celular vai ser um pouco mais complicado, mas vou deixar aberto aqui o PicPay. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, se tiverem aí quiserem compartilhar alguma coisa, que enfim, vou ficar um pouco mais aberto para isso. Vou ver aqui se a Ana tem alguma coisa para mostrar. E aí, se ela já tiver alguma coisa aqui, eu já vou falando sobre. Boa! Eu vou colocar depois no post. Tem alguma pergunta aí? Ainda não, mas uma coisa que foi levantada foi sobre a questão do problema, de achar problema e relacionar com oportunidade. Tá. Então, a Ana trouxe aqui uma questão que foi levantada sobre encontrar problemas e enxergar oportunidades. Tá vendo a gente falando? Nem sei. É uma ferramenta nova, é uma ferramenta de transferência de dinheiro, é uma conta digital. Para algumas pessoas que já conhecem é mais fácil. Então, assim, por isso que eu tô falando, para quem não souber, tudo bem. Mas assim, quando você tem um problema e você quer encontrar uma oportunidade nesse problema, isso é um pouco delicado, assim, né? Porque, vamos lá, eu acho que existem pessoas que são muito orientadas a enxergar problemas e existem pessoas que são muito orientadas a enxergar oportunidades. Isso é real. Então, assim, quando eu tenho um problema, eu posso imaginar 1000 possibilidades de resolver esse problema. Mas como que eu vou saber se esse problema de fato é uma boa oportunidade? Assim, é algo que valeria a pena, né, eu fazer. A oportunidade, ela está muito associada com você, com o que você acredita, o que você acha que o retorno necessário que você gostaria de ver naquilo que você está se dispondo. Então, assim, existe um problema e você quer resolver esse problema. Mas qual é o tamanho do desgaste emocional que você pode ter se você se envolver com esse problema? Você está se envolvendo com isso, você está querendo ganhar dinheiro, é uma coisa que é para te trazer retorno financeiro? Então, isso tem realmente uma capacidade de trazer retorno financeiro? Ou, por exemplo, é algo que você valoriza muito na sua vida de fazer, é um problema que você olha para aquilo como um problema e fala assim, pô, eu faço isso muito melhor. Eu acho que eu consigo entregar uma experiência muito melhor nisso que eu estou vendo aqui. E aí você faz, e aí você vai se sentir feliz porque você está fazendo alguma coisa que você gosta. Então, beleza, você fez um match entre problemas e oportunidades. Mas assim, você categorizar as coisas como problema ou como oportunidade, eu acho um pouco ruim, assim, de uma forma geral, porque eu sinto que as coisas estão muito unidas, né? E existem linhas de pensamento, até de pessoas, de designers. A própria Ana Branco, né, que é aquela que eu mostrei, aquela senhorinha da barraca, que me ensinou sobre design thinking lá atrás, ela fala muito que o designer não tem que enxergar problema, e ele tem que não aproveitar oportunidades, mas sim aproveitar as abundâncias. Ela tem uma visão muito de não correr em busca do problema,
mas de olhar para as abundâncias e potencializar as abundâncias. Então isso é uma coisa que faz muito sentido também. Então quando a gente às vezes, por exemplo, a gente chega num contexto que tem muita pobreza, sei lá, né? Existe um lugar que tem muita pobreza e tal, não sei o que, aí você pensa assim, poxa, tem muita pobreza aqui, a gente tinha que fazer chegar dinheiro nesse lugar. Mas você não chegou ali e se envolveu com as pessoas e descobriu que aquelas pessoas que estão ali são ótimas, sei lá, artesãs, são ótimos músicos, são ótimos, enfim, seja lá o que for. Então talvez exista ali, naquele contexto que você só está enxergando o problema, existam aptidões, talvez existam coisas ali muito boas e que se você potencializasse essas coisas, ajudasse a potencializar essas coisas, talvez você trouxesse muito mais resultado positivo do que se você de fato tivesse tentado resolver o problema que você enxergou. O problema às vezes pode ser algo muito subjetivo, né? Cada pessoa enxerga de uma forma diferente. Deixa eu ler aqui o que o pessoal está falando. Aqui em casa tem um que é dramático, tudo é problema. Aí, esse aí, ô Lucia, o dramático quando tem muito problema, aí nem design thinking resolve. Não tem design thinking, não tem nada. Galera, assim, o objetivo dessa live, né? Eu pensei em fazer essa live com uma ideia de que, assim, a ideia inicial aqui é só plantar uma sementinha sobre design thinking para vocês. Eu acho que vocês podem, assim, mergulhar nesse universo se vocês tiverem interesse, porque existe muito material disponível, existe muita coisa bacana no YouTube, existe muita coisa, PDF, livros gratuitos falando sobre isso, e é uma prática muito comum. Então, assim, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais em Design Thinking, vocês conseguem, né? A nossa ideia aqui era trazer uma pincelada e mostrar para vocês também como que isso funciona na prática. E aí, por isso que eu trouxe essa história do Todos Juntos contra o Coronavírus, né? Mostrar para vocês como que isso aconteceu. E não pensem vocês assim que, quando eu estava fazendo, eu estava ali com um papelzinho na mão, pensando assim, agora é a parte de ideação, agora é a parte... Não é assim. Eu acho que assim, você tem que ter uma noção de uma trajetória que você gostaria de fazer, né, em relação àquele projeto que você está pensando, em relação àquela empresa, enfim, em relação ao que você quiser fazer. Você tem que ter uma noção dali para frente, o que você poderia fazer, estratégias, tentar pensar num plano. Então o Design Thinking ele te ajuda muito para ter uma ideia de plano, né, de como que você vai se comportar diante daquele problema que você está querendo resolver, até ele virar uma solução e ir para a rua. Então, assim, ele funciona muito nesse sentido e, logicamente, funciona também porque as etapas, né, individualmente falando, são etapas que fazem você se envolver com a questão que você está querendo atuar, se envolver com os problemas que você está querendo resolver, se envolver com a solução que você está querendo propor e depois com os aprendizados necessários quando a solução já está na rua. Então, assim, não é uma receita de bolo, mas eu queria mostrar para vocês que isso é real e que funciona, né? O Todos Juntos está na rua, está funcionando, está ajudando muita gente, assim. Quando eu fiz isso, quando eu lancei a primeira versão do site, eu falei para minha esposa, eu falei assim, amor, se eu ajudar 10 famílias, eu estou muito feliz. Era isso que eu queria, assim, eu queria saber que eu tinha conseguido fazer alguma coisa que ia gerar impacto para pessoas que tivessem situações muito piores do que a minha. Porque eu olhava para mim e pensava assim, eu tô numa situação muito privilegiada nesse momento, né, em que o país está vivendo. Então eu tô numa situação muito privilegiada, eu queria ajudar pelo menos 10 pessoas. E hoje a gente já ajudou mais de 170 famílias. Mais de 170 famílias. Isso é um número que, assim, pra gente é muito, 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 muito valioso. Por quê? Porque, cara, a gente está em contato com as pessoas. A gente fala com elas no WhatsApp, né? As pessoas mandam agradecimentos. É um misto de emoções quando a gente está numa conversa e vai informar para uma pessoa que ela recebeu uma doação, às vezes, de R$50. E, às vezes, R$50 é um valor, assim, que para muitos é nada. E para essas pessoas, nesse momento de fragilidade, é tanto que elas chegam ali no WhatsApp e agradecem de uma forma assim, agradecem muito, muito, muito. E aí você fica assim, cara, mas essa pessoa está agradecendo tanto assim por ter ganho R$50. E porque você chegou, se deu R$50 no momento
mais difícil da vida dela. Você deu R$ 50 quando ela não tinha mais um saco de feijão para cozinhar para o filho, né? Então, assim, às vezes as pessoas mandam pra gente fotos. Eu tô falando isso, fico até arrepiado, porque as pessoas mandam fotos, às vezes, pra gente da compra que fez no sacolão, dos legumes que comprou, da fralda do filho que comprou. Então, assim, o pouco que as pessoas dão, às vezes, faz muita diferença para quem não tem nada. E cada ajuda, a gente tem visto isso, que cada pessoa que chega ali e se dispõe a ajudar, ela não só ajuda, ela não somente ajuda, né, financeiramente, tira aquela pessoa daquele aperto naquele momento, ela retoma a esperança daquele ser humano. As pessoas, quando recebem uma doação, quando elas recebem uma doação, elas às vezes mandam pra gente assim que a humanidade ainda tem jeito, por exemplo. Então, imagina só você tirar ali R$ 100 da sua conta, que não está fazendo tanta diferença para você nesse momento porque seu emprego se manteve, ou porque você tem uma aposentadoria, ou seja lá por que for. Você dá R$ 100 para alguém e aquela pessoa que estava achando que a humanidade não servia mais para nada, ela volta a acreditar na humanidade. Galera, eu vou verificar com a Ana se tem mais alguma pergunta aqui. Não estou conseguindo acompanhar muitos aqui as perguntas de vocês, porque também estou concentrado falando. Tem mais alguma coisa? Não tem nenhuma pergunta, só a Elga comentou que é muito interessante isso de poder ir e voltar durante o processo, que o processo é contínuo. Ah, perfeito. Perfeito, é isso mesmo. A Ana falou comigo aqui sobre uma das coisas que foram faladas, que é interessante essa coisa do processo ser vivo, né? O processo do design thinking, de você poder ir e voltar. E é de fato isso. É um processo vivo. E eu acho que assim, galera, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre design thinking, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o Todos Juntos, quiserem saber mais, se vocês, enfim, quiserem perguntar qualquer coisa que não tenha ficado bem explicado aqui hoje, eu fico disponível aí no Instagram. Vocês podem me mandar mensagens, podem, enfim, perguntarem o que vocês quiserem. Eu tô aqui, vou responder dentro do meu tempo, porque também tem muito trabalho aqui. E agradeço muito, 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 assim, vocês que estão aqui assistindo. Acho que já está na hora de voltar pro meu pimpolinho, que tá ali chorando. Tá acabando aqui a live. Vou agradecer a vocês aqui. E vou colocar o link do PicPay também na descrição aí do nosso WhatsApp. E vou colocar também lá uma imagem do QR Code, para se vocês quiserem fazer esse modelo de doação. Como vai funcionar? A gente vai receber todas as doações e aí a gente vai distribuindo pela nossa ordem de prioridade, que é aquilo que eu tinha falado com vocês, que é o tempo de pedido, né? As pessoas que pediram há mais tempo e não receberam nada. Então a gente pode ir distribuindo para essas pessoas. E deixa eu dar uma lida aqui. Bom, obrigado por essa iniciativa. Eu que agradeço. Agradeço muito, assim, em nome de todo mundo que está hoje, né, trabalhando no Todos Juntos, a toda a equipe da operação do dia a dia, Moretti, agradeço a Ana Clara, minha esposa, agradeço a Ana Catarina, nossa guerreira, agradeço muito também a Livinha, que fez umas artes lindas pra gente, agradeço ao pessoal do vídeo. A gente vai lançar um vídeo muito bacana em breve, sobre o projeto Todos Juntos também, a Vitória, o Ricardo, que de mãos dadas aí fizeram um vídeo lindo. Agradeço muito também a todas as pessoas que já fizeram doação e divulgaram, compartilharam o projeto. Agradeço muito a todas as marcas, né, empresas e pessoas que ofereceram produtos, que ofereceram serviços, que estão oferecendo ainda, né, para o projeto. Agradeço à equipe de desenvolvedores que estão escrevendo código lá agora. Eles estão nesse momento lá escrevendo código para esse novo painel de doação do Todos Juntos, que vai ser incrível, vai ajudar muito no nosso processo de recebimento de doação. E agradeço também aos nossos seres, a Deus, aos meus orixás, que sempre estão aqui junto, ajudando muito. E fica aqui o meu muito, muito, muito obrigado. Só ver se tem mais uma última pergunta aqui. No Todos Juntos pode escolher para doar, vendo quem está com o pedido mais antigo? Sim,
você consegue ver a data de todas as pessoas e eles já estão organizados por ordem de... Os mais antigos estão nas primeiras posições. Os que pediram há mais tempo estão nas primeiras posições. Então, assim, tem gente lá, por exemplo, que pediu doação no início de abril e até hoje não conseguiu receber doação. A gente tem a gente tem mais de 120 mil em pedido de ajuda. E hoje a gente só conseguiu atender 31. Mas vamos seguindo em frente. Todo dia chegam muitos pedidos novos de ajuda e a gente continua trabalhando muito para que a coisa continue andando, para que a gente não pare de fazer essas doações chegar até as pessoas. Então, galera, muito obrigado. Agradeço muito, muito, muito a vocês pela paciência. Agradeço aí pelo tempo de vocês, pelos ouvidos. E vamos seguir todos juntos. Quem ainda não conhece, entra no site redetodosjuntos.com. A gente explica bastante lá como funciona tudo. E se tiverem dúvidas sobre Design Thinking, sobre Todos Juntos, sobre o que vocês quiserem me perguntar, estou disponível. Mandem mensagens aí no Instagram e eu vou responder dentro do tempo possível aqui. Valeu? Um beijo grande para todo mundo. Muita paz. Amém. Axé. Namastê. Tchau, tchau.